quero pedir para você abrir a palavra do Senhor na segunda carta de João, do seu versículo 8. 2 João, capítulo 1, só tem um capítulo, né? No seu versículo 8. A palavra do Senhor, a versão que eu vou ler, ela diz assim: acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber o galardão completo. Acautelai-vos, tome cuidado, para você não perder o trabalho que você já fez com tanto esforço, mas para receber uma recompensa completa. Eu queria que você baixasse a sua fronte, você se posicionasse neste momento para receber aquilo que Deus tem para você nesta vida, nesta noite, na sua vida, sim. Eu quero dizer que você não está em vão aqui. Deus preparou esse momento. Talvez você esteja até se perguntando como que eu fui parar nesta noite aqui. Aconteceram algumas circunstâncias, algumas coisas e você está aqui. Talvez você está aí sintonizado no YouTube, no Facebook, e até se questionando o que eu estou fazendo aqui na frente dessa tela, assistindo este culto. Eu quero dizer que tudo isso não são meras coincidências. Isso é um agir de Deus para abençoar a sua vida, para transformar a sua vida. Nosso Deus é um Deus de surpresas, um Deus que nos surpreende, mas em tudo que Deus faz, existe o seu amor. Há coisas que nós não entendemos, mas há coisas que nós temos que confiar. Senhor, estamos aqui diante de Ti, neste templo, nesta igreja, para Te adorar, para Te servir, para escutar esta mensagem. E pedimos a direção do Teu Espírito, que Ele venha, Senhor, me ungir, me capacitar para eu ser a Tua voz nesta noite. Abençoa todos os irmãos que estão aqui neste templo, os que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Deus, que Tu venha fazer uma grande obra em nossas vidas nesta noite, neste dia, para a glória do Teu santo nome. Amém. Você pode se assentar. Eu queria pedir só um pouquinho de retorno ali para o Rodrigo. Só mais um pouquinho de retorno para mim. Nós vamos falar nesta noite sobre recompensa, sobre honra. A recompensa da honra. Significa que quando eu honro algo, haverá uma recompensa da parte de Deus. Quando eu honro alguém, há uma reação em cadeias que irão acontecer na minha vida. Mas a palavra do Senhor, ela nos fala de um completo galardão, de um inteiro galardão. Então significa que algumas recompensas nós podemos ter pela metade, ou parcial, e não completa. Mas ela diz, olha, acautelai-vos, olhai por vós, tenham cuidado, para nós não perder aquilo que nós já ganhamos, ou aquilo que temos realizado com esforço. Olha a sua vida, quantas coisas você já conquistou, quantas coisas você já tem. Talvez o que você tem, você até pode não valorizar, mas muitas pessoas gostariam de ter o que você tem. Mas não imagine um agricultor, ele vai lá e prepara a sua terra, arranca os tocos, tira as pedras, ara a terra, coloca fertilizante, semeia, cuida para que as pragas não consumam tudo que vai ser produzido. De repente chega na época da colheita,
E o agricultor desiste simplesmente e perde toda a sua colheita. Então tudo aquilo foi em vão. Imagina alguém que monta a sua empresa, o seu negócio, ali um investimento, há tempo, há dedicação, um monte de coisa ele fez, reformou, construiu, comprou, um grande capital. De repente uma decisão mal tomada, ele perde tudo aquilo que ele conseguiu com muito esforço. Tudo aquilo que ele conseguiu com tanto esforço. Por isso que a palavra de Deus diz: acautelai-vos. Cuidado, para que a gente não venha a perder tudo aquilo que nós temos realizado com o esforço. A nossa caminhada com Cristo, em nenhum momento é uma corrida de velocidade, mas de perseverança. O que vai importar é como nós vamos chegar no final. Então a palavra de Deus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então tem uma caminhada, essa caminhada nos exige esforço, dedicação, mas exige muita cautela. Talvez você já viu falar de um personagem bíblico, Roboão. Roboão, ele era filho, nada mais, nada menos, filho de Salomão, neto de Davi. Você imagina um homem desse, ele assume o reinado de Israel, ele torna-se rei de Israel, mas por trás dele existe duas figuras, uma chamada Davi e outra chamada Salomão. E esse reino é entregue em suas mãos, para ele reinar. E Israel teve o grande apogeu, político, econômico, social, no reinado de Salomão. Teve navios, fez comércio com o mundo inteiro, um grande exército, construiu um templo suntuoso, Salomão. O mundo inteiro ouviu falar do templo que este rei construiu. E eram caravanas, eram pessoas que iam para Jerusalém para conhecer o templo e conhecer o rei que reinava, porque se dizia que ele era o homem mais sábio do mundo. E toda essa estrutura que Salomão construiu, ela consequentemente exigiu o quê? Impostos. Os jovens tinham que ir para a guerra, tinham que servir o exército, mas em compensação houve uma prosperidade muito grande em Israel. Os homens se tornaram ricos, havia muitos príncipes, e Israel era a bola da vez, né, no mundo político e geograficamente, politicamente falando, no mundo naquela época. Então Roboão assumiu o trono de Israel, e as 12 tribos de Israel, com seus líderes, foram a Roboão e fizeram um pedido para o rei, dizendo assim: olha, o seu pai nos impôs um jugo muito forte, alivia o jugo sobre nós. Aí Roboão escutou os líderes, aquela comitiva, e disse: olha, vocês me dão 3 dias para eu pensar, e depois eu vou dar uma resposta para você. Roboão então ele foi se aconselhar com aquelas pessoas que aconselhavam Salomão, os anciões, aqueles que andavam com Salomão. Ele foi lá e perguntou para eles: o que vocês acham? O que vocês me falam? Que resposta eu dou para os líderes das tribos? Olha, rei, você tem que dizer para eles que você está ali para servir. Diga a eles palavras brandas, palavras sábias, e você terá o coração deles. Isso foi o conselho que deram para Roboão. Mas ele foi se aconselhar com seus amigos de infância, os que cresceram com eles, os jovens. O que vocês me dizem? Rei, você tem que mostrar quem é você. Olha, teu pai que era Salomão, teu avô Davi. Não, você tem que mostrar quem manda agora, quem é o rei.
Diga para ele o seguinte: olha, se meu pai impôs um jugo forte, eu vou impor um jugo maior ainda sobre vocês. Se vocês eram açoitados com chicote, vocês vão ser açoitados com correntes. E chegaram a comitiva, e Roboão então falou isso para os líderes das 12 tribos. O que aconteceu? É o que a palavra de Deus diz: acautelai-vos, tenha cuidado, para não perder aquilo que você realizou com tanto esforço, e você vai, para não perder o seu galardão, a sua recompensa completa. Roboão jamais poderia imaginar o que iria acontecer. O que aconteceu? 10 tribos, diz a palavra de Deus, que se rebelaram contra a casa de Davi. E colocaram um novo rei. E formando o reino do norte, que seria chamado de Israel. E o reino do sul, então, seria chamado de reino de Judá, o reino da casa de Davi. A capital continuou em Jerusalém. E o reino do norte, então, formou as 10 tribos de Israel. Roboão jamais poderia imaginar que uma decisão dessa iria rachar toda o seu reinado. Uma decisão mal tomada e gerou consequências desastrosas para gerações, para até hoje praticamente. Aí, Israel teve 2 reis. O que Roboão fez quando o reino do norte se rebelou? Chamou o seu exército, e diz a palavra de Deus que ele montou um exército de 180 mil homens, capacitados para a guerra. E ele disse: vou tomar agora o meu reino à força. Ele aparelhou o seu exército, e aí teve um profeta, Semaías, se levantou e disse: olha, diga para o rei e para o povo que Deus não quer uma guerra civil. Deus não quer derramamento de sangue. E Roboão então aceitou a palavra do profeta, e não houve então essa guerra civil. Jeroboão foi o homem que tomou o lugar e reinou no reino do norte, primeiro rei. Mas Jeroboão pensou assim, o que eu vou fazer para garantir o meu reinado? Vai chegar um tempo que o povo vai querer voltar ao sul para adorar a Deus em Jerusalém. Então ele pensou o seguinte: não, vamos montar um novo centro de adoração. O centro de adoração não será mais em Jerusalém, será em Betel, será em Dan. Ele foi lá e fez 2 bezerros de ouro, assim como Arão, e disse para o povo: estes são os deuses que nos tiraram da terra do Egito. Jeroboão, ele começou então a montar uma religião própria. Ele mesmo nomeou sacerdotes para fazer as oferendas a Deus. E quando tinha festas judaicas, ele também fazia festas no reino do norte, para rivalizar com as festas judaicas, e eles não fossem para Jerusalém. Então o que Jeroboão fez? Eu tenho que destruir as bases, o amor a Deus, a religião, para que eu possa então governar. Mas o que eu quero dizer com isso aí? É que Roboão jamais imaginaria que uma decisão dessa pudesse trazer tantas consequências para a sua vida. Deus, quando se apresentou para Abraão, ele disse assim: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Deus se apresentou para um homem dizendo o seguinte: eu sou aquele que te protegerei. Olha só, irmão, como é que Deus se apresenta? Eu te protegerei, eu sou o teu protetor. Você estando comigo, o que o salmista disse? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansarei. Direi do Senhor: ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Deus se apresentou para Abraão: eu sou o teu escudo, mas também eu sou aquele que te recompensará. Como é que nós podemos
perder a nossa recompensa? Como é que nós podemos ter uma recompensa parcial por uma coisa chamada honra? Irmãos, a honra, o inimigo conseguiu desqualificar esta palavra, o significado. Interessante que no livro de Apocalipse diz que os anjos e os santos, eles se prostram diante de Jesus e dizem para ele: digno é o Cordeiro de toda a honra, toda a glória, majestade. O que é a honra? Por que nós perdemos tanto o significado desta palavra honra? Hoje, a desonra, ela entrou na família, ela entrou na igreja, entrou na sociedade. Ninguém mais honra ninguém. A honra é uma chave que abre o favor de Deus. Quando eu honro alguém, eu tenho as bênçãos de Deus sobre a minha vida, e algo irá acontecer, porque Deus é um Deus recompensador. E vou dizer mais, a honra tem até a ver com salvação. Vocês estão lembrados que Jesus Cristo estava na cruz, e havia 2 ladrões. Alguns falam que existia o ladrão ruim e o ladrão bom. Mas não existe ladrão bom, né, irmão? Ladrão, tudo é ruim. Mas os 2 ladrões estavam ali na cruz, e um deles honrou a Jesus e teve a salvação. Em nenhum momento ele disse para Jesus: Senhor, perdoa os meus pecados. Não, ele honrou a Jesus, e Jesus disse para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas o que fez esse homem? Este homem honrou a Jesus de 2 formas. O primeiro ladrão disse assim: se tu és o Messias, desce desta cruz, salva-te a ti e salva nós. Se tu és o Cristo, desce dessa cruz aí, olha, primeiro te salva a ti e venha salvar a nós também. O outro ladrão, a primeira coisa que ele honrou Jesus foi repreender. Repreendeu o outro dizendo o seguinte: você não teme a Deus? Nós estamos aqui porque merecemos. Agora este está aqui, ele não deveria estar aqui. Então ele repreendeu. Então, se a gente quer honrar alguém, em primeiro lugar, quando os irmãos, um irmão fala mal do pai ou mal da mãe, repreende. Isso é uma forma de honrar o pai. Lá na sua empresa, começa a falar mal do chefe, falar mal de quem está acima de você, você tem que repreender. Mas nem vão ser chamados de puxa-saco, irmãos, esse é o nosso problema. Nós não queremos mais honrar ninguém, porque nós estamos preocupados em ser chamados de puxa-saco. Mas aquele homem repreendeu o outro ladrão. Ele repreende e depois fala para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Ele honrou a Jesus. Ele entendeu que ele era o Cristo, porque tinha um reino. Ele não pediu perdão dos pecados, não pediu nada, simplesmente ele honrou a Jesus. E Jesus disse para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Honra é a chave essencial para recebermos alguma coisa de Deus, seja na igreja, na família, na escola. Eu sou daquele tempo em que a gente chamava o pai de Senhor e chamava a mãe de Senhora. Minha mãe morreu e até os últimos dias eu chamava ela de Senhora. Meu pai tem 80 anos, 79, vai fazer 80 agora em outubro.
A minha vida inteira eu chamei Ele de Senhor. Sempre. Infelizmente, nossa geração, deixamos isso de lado. E deixamos nossos filhos chamar de tu, de você, de cara. Nós, e eu me incluo nessa geração. Aí quando nós começamos a olhar essa geração de hoje, porque eles não honram mais nada. Não honra o professor na escola, não honra o policial, não honra o papai, não honra a mamãe, não honra o avô. Hoje os idosos são um problema. Você sabia? Os idosos são um problema. O que fazemos com os idosos? Ninguém mais honra o idoso. Eu daqui a alguns anos vou ser um problema também. Estou caminhando para ser um problema. Essa semana você talvez viu essa reportagem em que algumas crianças, no 4º ano primário, foram lá e colocaram veneno na garrafa de água da professora. A professora está internada lá, intoxicada. Aí estão vendo o que vão fazer com as crianças. Se fosse no meu tempo, já estava expulso da escola. Mas hoje você não pode mais expulsar. Hoje está ali o adolescente traficante dentro da escola, você não pode expulsar. Você não pode penalizar, porque eles são vítima da sociedade, vítima do sistema, então todo mundo é vítima. E aí nós trouxemos isso para a igreja, eu também sou vítima. Eu não sou mais um pecador que precisa de salvação, eu sou uma vítima da sociedade. Eu quando entrava no ônibus, eu visse uma senhora idosa, a primeira coisa que eu fazia: senhora, senta-te aqui. Eu vi uma mulher grávida: minha senhora, senta-te aqui. Tinha uma pessoa que era mais velha do que eu, chamava de senhor. Então, tudo isso nós perdemos. Hoje o jovem não se levanta mais para uma grávida, não se levanta mais para o idoso. Mas o que aconteceu com a sociedade, irmãos? A honra, ela é uma reação em cadeia. Eu honro alguém, Deus vai fazer com que outras bênçãos virão sobre a minha vida. Você tem que entender que para a gente receber um milagre de Deus, algo em nossa vida, não basta só ter fé, não basta só orar, não basta só jejuar. Você sabia? Às vezes você está ali orando, passando vigília, orando, derramando as tuas lágrimas ao Senhor, e o milagre não acontece na tua vida. Por quê? Porque há desonra. Tem desonra ali. Talvez você não esteja honrando o teu pai, não esteja honrando o teu chefe lá no teu trabalho, honrando o teu pastor, honrando o teu líder do teu ministério. Aí não vem bênção sobre a tua vida. Eu queria que você abrisse lá em Marcos capítulo 6. No seu versículo 1. Diz assim: e partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiam. Jesus voltou para a sua terra, para o lugar onde nasceu. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se maravilharam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Aí as pessoas começaram a se maravilhar. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão
de Tiago. E tinha outro irmão chamado José, outro irmão chamado Judas, Simão, 4 irmãos ali. Não estão conosco aqui suas irmãs? Então olha só quantos filhos teve José e Maria. E diz a palavra de Deus, escandalizavam-se por causa dele. O que quer dizer essa frase? Eles estavam desdenhando, menosprezando a Cristo. Olhando essa frase assim, se fosse falar com entonação de voz nossa, eu ia dizer assim, ó: hã? Não é este o carpinteiro? É o filho de Maria. Eu conheço Tiago, conheço José, o Judas, Simão. As irmãs estão comigo. Como assim? Esse ali? Meu filho brincava na rua com ele. Eu, quando era jovem, criança, eu jogava bola com ele. Esse aí? Quantas vezes ele foi lá na minha casa trazer lá cadeira, mesas que ele fez? Por quê? Ele é um carpinteiro. Então eles desdenharam, eles menosprezaram Jesus. Aí o Senhor diz assim: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. Olha, os profetas, eles são honrados. Ele está falando aqui em honra. Está falando da palavra honra. E um profeta, ele é honrado em todos os lugares. Mas daí quando chega na sua cidade, onde as pessoas o conhecem, eles o desonram. Jesus, ele entrou na sinagoga, em Nazaré, na sua cidade natal. Ele pegou o livro de Isaías, começou a ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me para curar os de coração contrito, a proclamar liberdade aos cativos e abertura aos presos. E fechou o livro e disse assim: hoje cumpriu-se as Escrituras. Como assim? Não, eu sou esse, o Messias. Não, tu não pode ser o Messias. O que eles fizeram? Eles desonraram a Jesus. Simeão, um senhor idoso, e o Espírito de Deus tinha revelado para ele que ele não morreria enquanto não visse o Cristo, o Messias. Quando ele entrou, José e Maria trouxeram ele. Primeira coisa que ele viu: eis aqui o Messias. Ele reconheceu a Jesus um bebê. A profetisa Ana, a mesma coisa. Ela olhou lá, é o Cristo. Ela reconheceu uma idosa, 84 anos, sempre servindo ao Senhor no templo. Quando entrou Jesus nos braços dos pais, ela reconheceu o Cristo. Mas lá ninguém reconheceu. Eles não deram a devida honra. Agora, olha o próximo versículo. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhe as mãos. E não podia ali fazer milagre. Percebam a frase. Não é que ele não queria, ele não pôde. Se parou para pensar, o Cristo, o Jesus, ressuscitou mortos, andou sobre as águas, multiplicou os pães, e agora ele chega num lugar, e a palavra de Deus diz assim, que ele não pôde. Como não pôde? Porque o mundo espiritual, ele é regido por princípios, e quando vai os princípios divinos, os milagres não acontecem. Então os milagres para acontecer ali não era o problema Jesus, irmão, nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando de Cristo. E diz a palavra que ele não pôde, não é que ele não quis, ele não pôde.
Ele não pôde expulsar demônios, ele não pôde fazer o paralítico andar, não pôde fazer o cego ver. Talvez ele colocou a mão lá sobre um cego, ele olhou e o cego não enxergou. Tinha lá o paralítico, ele colocou as mãos sobre o paralítico não andou. Mas não é o mesmo Jesus que curava, e ali ele não pôde curar, diz a palavra de Deus. Ele não pôde, não é que ele não quis. Por que ele não pôde? Porque faltou honra. Honra. Onde não há honra, o milagre não acontece. Se não há honra na casa, não acontecerá um milagre na casa. Se não há honra no trabalho, não acontecerá um milagre da prosperidade lá no trabalho. Onde tem desonra, os milagres não acontecem. Morreu o ano passado, em dezembro de 2019. Muitos dizem que depois de Paulo, foi o maior evangelista que o mundo conheceu. Reinhard Bonke, um alemão, morreu ano passado aos 79 anos. Este homem, ele teve uma visão, e nessa visão ele viu o continente africano sendo salvo pelo sangue de Cristo. E dizia ele que a vida inteira ele viu essa visão. Ele dormia, ele tinha essa visão. Ele acordado via essa visão, tomando café, almoçando. Onde ele andava vinha essa visão que Deus deu para ele. Que a África seria salva pelo sangue de Cristo. E ele viu o continente africano sendo lavado pelo sangue de Cristo. Aos 10 anos já tinha ido para a África para evangelizar. 10 anos de idade. Aos 10 anos ele foi batizado no Espírito Santo. Por isso que eu digo, nossas crianças sendo batizadas no Espírito Santo, eu digo assim, o que vai significar isso no mundo espiritual? O que vai significar na vida dessas crianças quando eles forem adultos, que pode dizer, eu fui batizado no Espírito Santo lá no encontro de crianças, eu fui batizado no Espírito Santo numa vigília na igreja. O que vai significar isso na vida dessas pessoas? E Reinhard Bonke, evangelizou e 75 milhões de pessoas aceitaram a Cristo nos seus cultos evangelísticos. 75 milhões de almas foram salvas através do ministério deste homem. Teve um culto na Nigéria, que foram 6 milhões de pessoas assistiam um culto dele. 3 milhões e meio de pessoas entregaram a sua vida para Cristo. Aí Reinhard Bonke pergunta como é que era lá na Europa. Um detalhe: mortos ressuscitavam, paralíticos andavam, cegos viam. Os milagres eram os milhares. Aquilo eram fileiras e fileiras de pessoas em cadeira de rodas sendo levantadas e caminhando. Aí ele voltava para a Europa, nem dor de cabeça ele curava. Botava a mão lá, tinha um cara com dor de cabeça, passou? Não passou. Era na África lá, levanta em nome de Jesus, o morto ressuscitava. O que na África acontecia que ele fazia os milagres e na Europa não acontecia nada? Por uma coisa chamada honra. Ele chegava na África, os presidentes dos países o recebiam no aeroporto. Tratavam ele como uma autoridade, eles davam honra para ele como uma autoridade. Por isso que o milagre acontecia. Lá na Europa não acontecia, porque tinha desonra. Era como Jesus. O profeta Reinhard Bonke chegava na Alemanha, não fazia milagre, porque ele não era honrado na sua própria terra. Ele ia para a Alemanha, ia para a França, para os lugares,
acontece nada, não acontecia nada. Ia para a África, os milagres aconteciam. Talvez aconteça o mesmo com você, em relação até aos pastores da nossa igreja. O pastor Faquini prega, outro pastor prega, não, mas eu conheço ele. Cresci com ele, jogava bola com ele. Conheço o pai dele, conheço a mãe, tomo café com ele. Aí o pastor diz, venha para frente, o Senhor vai te curar. Mas daí você já no teu coração, você já desonrou o profeta. Desonrou o teu pastor. Sabe o que o Senhor me colocou no meu coração? Se nós queremos ver uma igreja que os milagres aconteçam, nós temos que virar essa chave da honra. Virar a chave da honra. Honrar os seus líderes, você honrar o seu professor na escola. Você honrar o seu líder no seu trabalho, o seu chefe. O líder do louvor. O líder do louvor marca, pessoal, vai ter um ensaio às 5 horas. Chega às 5:30, chega às 6 horas. Desonrou o líder. Isso é desonra. Aí depois vai lá para o Senhor, faz jejum, ora, Senhor, eu quero isso, quero aquilo. Não tem milagre, porque tem desonra ali. Honra os teus pais e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor te deu. Honra os teus pais, teu pai, tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, para que se prolongue os teus dias na terra. Por que tantos morrem jovens? Porque não honraram o pai, não honraram a mãe. Se é uma promessa, eu tomo posse dessa promessa. Vou honrar o meu pai. Ei, independe se o pai é bom ou se o pai é ruim. Eu tenho que honrá-lo. Ele é meu pai. Ela é minha mãe. Ah, mas ela quis me abortar. Honra ela. Mas o senhor não conhece meu pai? Não tem problema. Honra ele. Honra ele. Honra significa valorização, algo precioso, apreciar. Ao contrário, desonra é não demonstrar respeito ou valor, tratar alguém com comum, tratar alguém superficialmente. Desonrar alguém é tratar alguém de modo vergonhoso ou humilhante. Isaías 29:13 diz assim: o Senhor diz, este povo se aproxima de mim com a boca, e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então significa que a honra, ela parte de dentro do coração, lá dentro. A honra, ela parte lá de dentro. Por isso a diferença entre obedecer e submeter-se. A honra, ela vem junto com a submissão. Qual é a diferença entre obediência e submissão? A mãe vai lá e pede para a filha lavar a louça. A filha vai lá e lava a louça. Aí murmura: essa minha mãe, ela não vê que eu sou uma estudante, que eu vou sujar as unhas. Minha mãe não tem cabeça, vai ir lavar, mas eu não sou uma mulher para estar lavando louça. Imagina se eu tirar um selfie aqui, eu lavando a louça. Nunca vi nenhuma menina tirando selfie lavando a louça, né? Nunca na história desse país eu vi alguma moça tirando selfie lavando a louça. Nunca vi um menino tirando selfie limpando o quarto, guardando as meias, cueca suja, sapatos virados. Nunca na história desse país, dessa nação, se viu. Mas vai lá, nem feijão com arroz tira selfie, com ovo estalado. Mas vai lá, come um sushi, que é uma vez por ano, já tira um selfie. Vai lá, compra uma linguicinha, já tira um selfie, uma linguicinha. É a única linguiça do mês inteiro, mas o mês inteiro comeu arroz com ovo, mas nem um selfie. Mas o seu coração está longe de mim.
Então, a honra vem de dentro do coração. 1 Samuel 2,30 diz: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Uau! Deus diz: olha, aqueles que me honram, eu os honrarei, mas se me desprezam, eu os desprezarei. Então a honra tem a ver com Deus. Eu honro quem está acima de mim, Deus me honra. Eu viro a chave da honra, eu viro a chave do milagre. Tem uma passagem bíblica de um centurião romano. O centurião romano é um alto oficial de patente do exército romano, o exército conquistador, o império conquistador. Ele tem um servo seu, um criado seu que fica doente. Ele está em Cafarnaum. E ele sabe que Jesus entrou em Cafarnaum. Esse centurião, ele é o conquistador. Roma ocupava Israel. Ele chega diante de Cristo e diz assim: Senhor, não sou digno que entres em minha casa. Espera aí, está errado esse negócio. Está errado. Jesus é o carpinteiro. Ele é um oficial romano, um conquistador. É como se um oficial lá, um general do exército americano, tomar lá o Iraque, e viesse lá um carpinteiro, e o general diz: olha, eu não sou digno que eu entre em tua casa. O que Jesus estava acontecendo com Jesus naquele momento? O oficial romano estava honrando ao Senhor. Eu não sou digno que tu entre em minha casa. E quando Jesus escutou do centurião que o seu servo estava doente, a primeira coisa que Jesus disse assim: ó, eu vou lá curar o seu servo. Jesus disse: não, eu vou lá curar o teu servo. Não, Senhor, ei, não estás entendendo? Eu tenho uma casa, uma grande casa, eu tenho criados, eu tenho tudo, ei, mas eu não sou digno de te receber em minha casa. Diga uma só palavra, Senhor, e o meu servo será curado. Uma. Aí o que o centurião fala? Ele diz o seguinte: olha, Senhor, eu sei uma coisa chamada autoridade. Eu, centurião, eu honro ao meu país, eu honro ao meu imperador, eu honro ao meu comandante. Como eu honro a todos eles, eu tenho soldados, e eu digo para o soldado: vem aqui, ele vem, o soldado vai lá, e ele vai. Por que o soldado obedece a ele? Porque ele tem autoridade. Mas por que ele tem essa autoridade? Porque ele honra ao seu país, honra ao seu imperador, honra ao seu comandante. Se ele desonrasse a todos eles, ele perderia o seu posto, a sua autoridade, e nenhum soldado o obedeceria, porque ele não era mais um centurião. Não era o João, era o centurião. Era a autoridade que tinha por trás dele. Por que o centurião disse isso? Primeira coisa que ele fez foi honrar a Jesus. Não sou digno que tu entre em minha casa. Opa, começou a honrar a Jesus, o milagre já ia acontecer. Mas Senhor, eu sei o que é autoridade. Como eu honro ao meu comandante, eu honro ao meu imperador, eu honro ao meu país. Eu sei que tu honras ao teu pai, honras a Deus, honra a nação de Israel. Então tu não precisa entrar em minha casa. Sabe o que Jesus disse, irmãos, para este homem? Eu nunca vi em Israel tamanha fé. Nunca. Ei, Jesus conheceu João Batista, dizendo: olha, a fé desse centurião é maior do que a fé de João Batista. Ele andava com seus apóstolos, discípulos, dizendo o seguinte: olha,
a fé deste homem é maior do que os meus discípulos. Por quê? Porque ele entendeu uma coisa chamada honra. Ele virou uma chavezinha. Ele honrou a Jesus, não como carpinteiro. O centurião podia chegar lá e dizer: olha cá, ó, eu sou centurião, tu és um carpinteiro, tens que ir lá em casa curar um enfermo. Não iria acontecer o milagre, porque não teve honra. Jesus, ele saiu de Israel, foi para uma outra região, da Síria, e foi para uma casa. Eu não quero ser visto por ninguém, eu quero descansar, não quero Israel, quero descansar agora. Mas a notícia na cidade chegou que Jesus estava lá. De repente chegou para ele uma mulher e dizia: Senhor, a minha filha tem um demônio, e esse demônio tem que ser expulso, e tu pode expulsar esse demônio. E ela ficou insistindo com Jesus. E Jesus então dá uma resposta para ela: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, até se saciar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Fosse no tempo de hoje, aquela mulher ia dizer: seu racista, tu és judeu, eu sou sírio-fenícia, origem grega, tu é um racista, tu é um intolerante, quer se mostrar aqui diante de todo mundo, tu queres me humilhar. Ela já ia arrumar um grupo de feministas lá, tudo com placa, tudo com pelo no sovaco lá, tudo... abaixo Jesus, abaixo esse racista, abaixo não sei o quê. A Globo já ia estar lá filmando, provavelmente, né? Gilmar Mendes já daria um salvo-conduto para ela. Bom, se ela tivesse feito isso, ela não teria recebido a libertação da sua filha. Ah, um detalhe, irmãos. Olha, lançá-la aos cachorrinhos. Sabe o que Jesus está dizendo para aquela mulher? A mãe dos cachorrinhos, como é que se chama? Cadela? Tu está me chamando de cadela? Meus filhos, minha filha é uma cachorrinha. Tu está me dizendo que minha filha, eu estou me chamando de cadela? A resposta daquela mulher: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Sim, Senhor, eu sou uma cadela, meus filhos são uns cachorrinhos, tu és judeu, tu és o Cristo, mas eu quero dizer, mas mesmo os cachorrinhos, eles vão lá e comem das migalhas dos teus filhos, dos judeus. O que essa mulher fez? Ela honrou a Jesus, e o milagre aconteceu. O demônio foi expulso, porque ela honrou ao Cristo. Teve uma mulher chamada Ana, e Ana nunca ficava grávida. E seu esposo tinha outra esposa, o nome do seu marido era Eucana, e tinha uma outra esposa chamada Penina. E Penina já tinha filhos, e ela humilhava a Ana. Cada vez humilhava mais a Ana, e Ana era uma mulher amargurada de alma, uma mulher triste. E ela foi ao templo, e diz a palavra de Deus, que ela estava com amargura de alma, sua alma amargurada, e orou ao Senhor abundantemente e fez um voto.
Então você imagina essa mulher, ela chegou lá no templo e começou. Só movendo os lábios. Mas ela chorava. Tinha dor na alma. E ela fez um voto ao Senhor, dizendo: se ela ficasse grávida, ela daria esse filho ao Senhor, ele não receberia navalha na sua cabeça. E ela deixaria no templo. E esse menino chamou-se Samuel. E o profeta Eli, olhando aquela mulher, ela aqui, pastor, vem cá, eu sou o profeta. Fica lá, fica assim, só assim, isso. Imagina se Deus vai atender uma mulher dessa. Não deve estar embriagada, imagina. Porque quando se ora, Senhor, estou aqui. Vem essa mulher aqui no lado, aqui, começa. Obrigado, pastora, muito obrigado. Ele estranhou, não é assim que se ora no templo? Aí o profeta chega para ela com autoridade: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Abandone o vinho. O que essa mulher deveria fazer? Devia falar para o profeta: belo pastor tu és, hein? Nem tivesse revelação do que eu estou orando. Tu quer saber de uma coisa? Pegar meu marido, vamos para outra igreja lá na esquina. Que essa igreja aqui, esse pastor aqui me trata mal. Provavelmente ela também ia fazer junto com a mulher cananeia lá. Já ia fazer uma manifestação na frente da igreja. Com faixas. Machista. Trata mal as pessoas. Você ia botar nas redes sociais. Mas o que Ana respondeu? Ela disse assim: meu Senhor, sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho. Não julgue a tua serva uma mulher vadia ou filha de Belial. Eu estou orando até aqui agora por causa da minha grande angústia. Ei, como é que ela se dirigiu ao profeta? Meu Senhor, tua serva. Ela teria condições. Como embriagada? Tu não vê que a tua serva está aqui em jejum, em consagração, orando? Tu não é pastor, tu não é profeta. Não. Meu Senhor, tua serva. Interessante que Eli, ele não teve nenhuma revelação, nada do que estava acontecendo com aquela mulher. O Espírito não revelou nada para ela, não falou em línguas para ela. Simplesmente disse para ela assim: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o que você pediu. Vai em paz, filha. Por que ela recebeu o milagre? Porque ela honrou o profeta. Ei, o profeta Eli tinha sérios problemas no seu ministério. Seus filhos que eram sacerdotes tiveram problemas, Ofni e Finéias. Eli, quando seus filhos foram mortos, chegou a notícia para ele era um homem gordo, estava sentado na cadeira, ele caiu para trás, quebrou o pescoço. Samuel substituiu Eli.
quando o seu neto nasceu, colocaram o nome do filho de Icabode, o nome da criança, que significa em hebraico, foi a glória de Deus. Foi-se, não tem mais glória nesse negócio. Mas por que Ana recebeu o milagre? Porque ela honrou ao profeta. Ela honrou. Virou a chave da honra. E Deus abençoou. Vai, filha. Vai em paz. Que o Senhor te conceda o que você pediu. Quantas vezes nós estamos aqui na frente como pastores orando por que você pede, nós colocamos a mão sobre você e diga, o Senhor te conceda o que você está pedindo. Ah, mas pastor, eu conheço ele, conheço sua esposa, conheço seus filhos, eu jogo bola com ele, tomo café com ele. Não, esse negócio não está certo. Aí quando você desonra, o milagre não acontece na tua vida. O profeta Eli não era melhor do que Ana, só que ele era um profeta. E a palavra de Deus diz que Deus colocou uns com os apóstolos, como profetas, como evangelistas, como pastores e como mestres. E esses são as 5 colunas da igreja. E quando você honra essas pessoas, você tem um milagre na tua casa, na tua família, no teu trabalho, em tudo que você faz. Teve um rei chamado Saul, e começou a fazer coisas aos olhos do Senhor más, e Deus então levantou a Davi. Samuel foi lá e ungiu a Saul, um adolescente, como o novo rei de Israel. Saul, quando soube que o novo rei seria Davi, o que ele fez? Eu vou matar Davi. E começou a perseguir Davi. E Davi então fugiu. E ele, junto com os seus homens, se escondeu numa caverna. De repente, por um mistério, Deus deu uma dor de barriga em Saul. Dor de barriga, meu irmão. Saul vai lá e entra na caverna. Tira lá sua espada, tira sua armadura e se senta assim, e fica de cócora para fazer o número 2. Saul estava no fundo da caverna, de repente ele olha, aí o do lado ali, Davi, hoje o Senhor te entregou o teu inimigo em tuas mãos. Davi, hoje é o teu grande dia, tu vai matar o teu inimigo. E Saul lá, fazendo número 2. Aí Davi diz assim, como que eu poderia tocar no ungido do Senhor? Foi o Senhor que ungiu ele como rei. O que Davi fez? Davi foi lá e cortou uma parte da sua capa. Diz a palavra de Deus que quando ele cortou a sua capa, o seu coração se perturbou e a sua consciência o acusou, porque ele havia desonrado o rei. Ele desonrou o rei. Ele entendeu o que era honra, porque a palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas o que fazia esse homem ser segundo o coração de Deus? Porque ele honrava as pessoas. Ele honrou um rei, honrou a autoridade de Deus. A palavra do Senhor em Romanos 13, versículo 1 diz que toda autoridade ela é constituída por Deus. Elas são ministras de Deus, ungidas pelo Senhor. Uau! Então o policial lá, ele tem uma autoridade dada por Deus. O juiz tem uma autoridade dada por Deus. O presidente que está acima de nós, ele é ungido do Senhor. Até a Dilma e o Lula eram ungidos do Senhor, irmão.
O que nós temos que fazer para eles, quando eles estavam no governo? Orar por eles. E tenho certeza que a nossa oração tirou ela lá da presidência. Nós temos que orar pelo nosso prefeito. Mas eu não gosto do prefeito, do dele. Nós temos que orar por ele. Para que Deus dê saúde, Deus dê sabedoria para ele. Que ele possa governar a nossa cidade. Em vez de eu falar mal dele, em vez de eu propagar tudo que é de mal dele, eu estou desonrando alguém que Deus colocou para me governar. E aí eu não tenho uma bênção, porque eu estou desonrando. E a palavra de Deus diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Uau! O que o feiticeiro faz? O feiticeiro mexe com o mundo espiritual, demônios, para mexer com o tempo, mexer com as pessoas, fazer o mal para as pessoas. Ele quer mexer com o futuro. E quando eu me rebelo, eu quero mexer no futuro, naquilo que Deus programou, naquilo que Deus ungiu. Então eu me levanto contra aquilo. Aí eu sou como um feiticeiro. Então Davi, ele entendeu o princípio da honra. Se ele honrasse aquele que Deus havia instituído sobre ele, estaria de fato honrando o próprio Deus. Aí Davi pegou lá o pedaço da sua capa e disse: ó, Saul, né, quando o Saul estava lá fora: ó, Saul, olha, eu não quero te matar. Saul disse: meu, Davi, é verdade, tu queres o meu bem, olha aqui, vai em paz, eu quero o melhor para ti. Falou um monte de coisas boas para Davi, da boca para fora. E continua a perseguir Davi. Aí certo dia, Saul estava acampado com o seu exército, e Davi e Abissai vão lá no acampamento, entre os dois lá, e estava todo mundo dormindo, todo mundo, não tinha mais sentinela, todo mundo dormindo. Eles vão lá, meu, ali está Saul, ali está Saul. E Abissai diz: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo, Davi. Mas Davi diz: ninguém ficará por inocente quando se rebela ou quando mexe no ungido do Senhor. Davi, ele diz, em 1 Samuel, capítulo 26, versículo 10, diz assim: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O que Davi está dizendo? Não sou eu que vou matar a Saul. É o Senhor que terá que feri-lo. Vai chegar o dia que ele vai morrer, ou em batalha. E foi o que aconteceu. Mas no versículo 12 diz assim: pois todos estavam dormindo, porque da parte do Senhor havia caído sobre eles um profundo sono. Você entendeu? Deus mandou o sono, e todo mundo tiveram lá uma unção do sono. Todo mundo roncava e dormia. O que Deus estava fazendo? Testando e provando a Davi. E é assim que Deus nos prova, irmão. Deus vem e sempre está nos provando, sempre está nos testando. Vou contar para vocês um testemunho de uma pessoa. Ele trabalhava numa empresa de seguros e vagou naquela localidade, né, era uma grande empresa de seguro com muitos funcionários, e vagou a vaga de chefia. Esse irmão de uma certa denominação, de uma certa igreja, todos diziam que era ele que assumiria aquela vaga, todos, inclusive ele, todos diziam. Era unânime, porque ele era o cara mais qualificado, mais capaz, o que atingia todas as metas, sempre batia todas, longe de todo mundo batia todas as metas. Então era o cara perfeito para assumir aquela posição de chefia daquela agência de seguridade. Quando ele esperava a notícia,
uma outra pessoa foi colocada no lugar dele. O mundo dele desabou. Todo mundo também, toda a empresa imaginava que seria ele que assumiria o cargo. Foi para casa, contou para a esposa e orou. E Deus disse para ele assim: você quer fazer as coisas do meu jeito ou do seu jeito? Outro dia ele voltou para a empresa, foi falar com a pessoa e disse: olha, eu quero te parabenizar por ter assumido este cargo. Eu quero dizer para você que eu serei o teu melhor funcionário. Eu vou te honrar. O cara ficou constrangido porque sabia que o lugar era para ele, para essa pessoa. Mas ele disse: eu vou te honrar. Vou ser o teu melhor funcionário. O que esse homem podia ter feito? Senhor, eu sou teu servo, teu filho. Era eu por direito, sou dizimista, sou ofertante. Tu sabe, eu sou fiel. Era eu para assumir. Provavelmente ia entrar uma ferida no seu coração, uma mágoa no coração. Talvez ia deixar do seu ministério, deixar da sua igreja. Ia se rebelar contra Deus. Ia ter problema no casamento. Ia ter uma série de reações na vida dele. Se ele se rebelasse contra aquela pessoa que foi colocada como seu líder. Quantas coisas esse homem não sofreria. Mas ele disse: eu estou aqui para te honrar e vou ser o teu melhor funcionário. E foi, irmão. Produzindo, fazendo, honrando a Deus, seu ministério na igreja, tudo. De repente um dia chega um telefonema para ele, uma outra empresa de seguro, muito maior que essa, muito mais gigante. Diz o seguinte: olha, nós queríamos te contratar. E nós queremos fazer uma oferta para você. Não, eu não quero, eu estou bem aqui. Não, mas venha pelo menos conhecer a nossa proposta. Vamos marcar um almoço. De tanto insistir, ele foi. Ele disse: não, eu vou então. Era no outro dia, ele chegou em casa, disse para a esposa: olha, esposa, é assim, 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 me convidaram para ir lá, eu já disse que não, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir 3 vezes mais do que eu ganho, já para encerrar a conversa, e daí eles nem me procuram mais. Então tá bom. Ele foi para o almoço, daí ele ia tirar lá o envelope da proposta de trabalho. Aí quem estava com ele disse: não precisa nem tirar o teu envelope, mas nós queremos te oferecer 4 vezes mais do que você ganha lá. Ele só disse assim: olha, eu não vou dar a resposta agora, porque eu sou cristão, eu sou crente. Vou falar com a minha esposa. Inclusive ele falou com o pastor sobre isso também. E depois deu resposta para o Senhor. Falou com a esposa, ele foi orar ao Senhor. E o que o Senhor, o Espírito de Deus, falou para ele? Eu estou te honrando. Você virou uma chave. Eu estou te honrando. E outra coisa, eu sou teu vingador, eu estou te vingando da humilhação que você passou. Então ele foi provado e venceu. Então nós sempre estamos sendo provados, irmão, na língua, na boca. Em que momento nós vamos honrar? Em que momento nós vamos honrar o seu pastor, a sua igreja, o seu chefe? Então se você quer um milagre na sua vida, honre-me como pastor. Honra o teu líder do teu GP. Honra o teu líder do ministério. Diz para o teu filho lá na sala de aula, aqui da escola bíblica, diz: olha, meu filho, comporte-se. Comporte-se lá com o tio, com a tia, com os professores. Honre o teu professor que está lá, porque aquele professor, ele preparou a sua aula, ele se dedicou para estar com o seu filho lá na sala de aula. E se o teu filho entender que ele tem que honrar aquele professor, ele vai ser uma bênção, ele vai te honrar. Ei, é uma reação em cadeia. Você honra o seu pastor, você virou a chave. Você é abençoado no trabalho, abençoado em casa. Honrou o seu pai, virou a chave. Você está entendendo? Você pode orar, pode jejuar, pode se consagrar. Mas se fofoca, se desonra o seu pastor, desonra o seu líder de GP, o seu líder de ministério, desonra o seu pai.
desonra o seu chefe, não tem milagre nenhum na sua vida que vai acontecer. Porque foi isso que aconteceu quando Jesus voltou para Nazaré. Diz a palavra de Deus que Jesus não pôde fazer nenhum milagre ali. Não é que ele não quis, ele não pôde. Ele só curou algumas dores de cabeça, alguma enxaqueca, alguma diarreia, dor de barriga. Ah, Senhor, eu estou com uma dor de barriga e no meio eu te curo. Ah, Senhor, seu dor de barriga, legal, obrigado. Aí tu sai lá o paralítico, levanta-te. E o paralítico olhava para ele, ele não é o carpinteiro? Não tem milagre. E diz que Jesus ficou espantado pelas atitudes daquele povo, porque a honra, ela brota do coração. Honre teus pastores, irmãos. Honre o teu professor na escola. Honre o teu líder. Honre o teu supervisor de GP. O supervisor de GP dá umas orientações, execute. Você recebe um roteiro de grupo pequeno para cumprir durante a semana, execute. Ah, mas o pastor, ele mandou esse roteiro de GP aqui, mas é a pregação de domingo. Eu não concordo. O Espírito de Deus tem que falar comigo, é eu que vou dizer para o meu grupo o que Deus tem para o grupo. Isso é rebeldia e é pecado de feitiçaria. São feiticeiros. São feiticeiros. Então não seja você feiticeiro. Que Davi, ele não quis se rebelar contra uma autoridade de Deus. Se nós entendermos esse aspecto da honra, nós vamos entender muitas coisas. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Provérbio 3, 9 diz assim: honre ao Senhor com todos os teus recursos e com os primeiros frutos de todas as tuas plantações. Honre ao Senhor com as tuas primícias. Que são as primícias? Meu primeiro dia de trabalho. Ou eu somo o que eu ganhei durante o mês, divido por 30 e um dia eu dou para o Senhor. Vou abrir minha empresa, o meu primeiro negócio eu dou para o Senhor. Mas a palavra de Deus diz assim, honre ao Senhor. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, os seus barris transbordarão de vinho. Não é obrigação. Deus não manda dar as primícias. Deus não manda. Ele manda dar os dízimos. Ele ordena, é um ordenamento. Dízimo, oferta é um ordenamento. Roubará o homem a Deus? Sim, rouba nos dízimos. Rouba nas ofertas. Por quê? Porque as ofertas eu vou dando conforme o Senhor vai me prosperando, eu vou ofertando cada vez mais. Mas as primícias é eu honrar a Deus. É eu valorizar a Deus, eu dar um valor enorme para o meu Deus. Então eu estou honrando. E quando você honra a Deus, Deus te honra como? Ele enche os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares. Porque você está honrando, você só também está dando a honra para Deus. Quando você traz aqui as tuas primícias, você está, Senhor, eu estou te honrando. Aí Deus diz assim, eu estou sendo honrado. Você traz o dízimo, você está honrando a Deus. Você está cumprindo uma ordem. Se não estiver dando, você estará desobedecendo. Mas é uma honra você poder para Deus trazer as tuas primícias. Eu quero chamar aqui o nosso grupo de louvor. Queria convidar a igreja para ficar de pé. Nós tivemos, eu queria já de antemão, pedir escusas para a igreja, já pelo horário, mas pelo Espírito do Senhor eu tinha que trazer essa mensagem para a igreja. Nós tivemos um retiro de pastores e obreiros esse final de semana. Quero agradecer a todos os pastores e obreiros que estiveram lá, honrando o convite. E foi assim um final de semana, irmãos, tremendo. Não foi encontro, para dizer que foi tremendo, mas foi tremendo. Eu
Foi assim um derramar de Deus, e Deus nos esclareceu tantas coisas, irmãos. Eu vi ali os nossos pastores felizes, alegres, conversando, se entendendo. Aqui teremos a foto hoje de manhã. Foi um momento muito precioso que tivemos lá na chácara. E louvamos a Deus por nós termos a nossa chácara. E essa mensagem que eu trouxe para vocês, eu trouxe para os pastores. O pastor Giovanni também trouxe essa mensagem sobre a recompensa da honra. Tivemos o pastor Anderson Grandini, lá de Curitiba, da Igreja Fonte da Vida, que veio também trazer uma mensagem para nós, veio ministrar sobre os nossos corações, e nós fomos grandemente ministrados. O que Deus colocou no meu coração? O que eu coloquei para os nossos pastores e obreiros. Se nós queremos ver o milagre de Deus na Ijada, e não que Deus não faça milagre, muitos milagres já aconteceram aqui, mas se nós queremos ver o milagre da prosperidade, ver o paralítico andar. Quando eu vejo o César que senta ali, ou às vezes senta lá, mas quase sempre senta ali, né? Na cadeira de rodas, eu digo assim: Senhor, quando que esse homem se levantará? Quando eu vejo alguém com cadeira de rodas na igreja, eu sempre digo: Senhor, quando que essa pessoa vai se levantar? Quando que o cego vai ver? Quando que o mudo vai falar? Quando nós virarmos a chave da honra, quando vocês honrarem os seus pastores, quando vocês honrarem os seus líderes de grupos pequenos, quando você honrar o líder da escola bíblica dominical, os professores, quando o grupo de louvor honrar a pastora Caissara, que é a coordenadora, chegando no horário certo, quando tiver consagração, estar na consagração. Então muitas coisas estão para acontecer na igreja, quando nós virarmos a chave da honra, e aí nós honramos as pessoas e Deus nos honra, porque foi Deus que instituiu essas pessoas. Irmãos, eu particularmente não queria estar aqui. Bom para mim não seria ser pastor. Eu e minha esposa gostaríamos de estar em outros lugares, não aqui. Mas quando vocês entendem o nosso chamado, vocês estão me honrando. Vocês estão me honrando. Não quero ninguém puxa saco. Infelizmente o mundo conseguiu colocar: ele é puxa saco. Não. Honre. Chame de Senhor, chame de Senhora o seu líder. Chame os mais velhos de Senhor e de Senhora. Dê lugar no ônibus. O caixa do supermercado, respeite ele. O garçom, chame de Senhor. Senhor, por gentileza. Por que nós não honramos mais as pessoas? E aí o pai não honra ninguém, quer que os filhos vão honrar depois. Não tem, é reação em cadeia. Então que nós venhamos a entender que se nós queremos uma igreja unida, uma igreja num só pensamento, vamos honrar os nossos líderes, vamos honrar aquelas pessoas que Deus nos instituiu sobre nós. Nós temos pessoas que Deus nos instituiu eclesiasticamente dentro da igreja, lá fora no mundo civil, socialmente, professor, policiais, e tem as autoridades que nos governam. Então muitas pessoas estão acima de nós, nós vamos honrá-las. Vamos cantar, e vamos deixar o Espírito de Deus ministrar em nossos corações por um tempo, irmãos. Fale com Deus, fale do que foi ministrado. Talvez você está desonrando o seu pai, talvez você está até desonrando o seu filho, você está desonrando o seu pastor, o seu líder, o seu chefe lá de equipe, lá na sua empresa. Você está junto com eles fazendo o quê? Coisas para derrubá-lo. Irmão, nenhum crente que assume algo porque ele fez alguma coisa para derrubar e pegar o lugar dele, isso tem bênção e tem unção ali. Ali só tem maldição.
Espere o seu momento como Davi esperou ser o rei de Israel e pôde ser chamado o homem segundo o coração de Deus. Não atropele o teu tempo, porque Deus, quando vai te abençoar, Ele vai te abençoar você no tempo certo. As coisas vão acontecer no tempo de Deus. Que a palavra de Deus diz que para todo propósito debaixo do céu há o seu tempo determinado. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de chorar, tempo de se alegrar, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de abraçar, de se afastar, de abraçar, tempo de paz e tempo de guerra. Então há tempo para todas as coisas. O segredo é eu descobrir qual é o tempo que eu estou vivendo hoje. Qual é o tempo que eu estou agora, que o Senhor me deu discernimento para viver o tempo de acordo com as estações certas. Que a palavra de Deus diz que o justo será como esta árvore, frutífera, plantada junto aos ribeiros de rio, e dará o seu fruto na estação certa, e tudo quanto fizer, prosperará. Nós só vamos prosperar quando der o fruto na estação certa. Que Deus haja com misericórdia sobre as nossas vidas.